Deus mandou te dizer hoje, Deus vai trocar sua vergonha por dupla honra. Não perca esse vídeo, não pause esse vídeo, ouça até o final. Deus mandou te dizer, eu vou trocar a sua vergonha por dupla honra. E quem está te dizendo é o próprio Senhor, é o próprio Deus. No livro de Isaías, capítulo 61, versículo 7, em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Quem está falando isso? No livro de Isaías 61, versículo 1, vai dizer que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Esse personagem aqui de Isaías 61 é o servo do Senhor. Se apresenta como um servo do Senhor. Quem é esse ungido? No contexto profético, esse é o Messias. Esse é Jesus Cristo, aquele que estaria por vir para salvar a humanidade. E o próprio Jesus Cristo, ele leu esse texto depois que ele nasceu, que ele começou o seu ministério profético. Jesus, em Lucas capítulo 4, versículo 17 até o 21, Jesus declarou, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir, portanto, é o Messias, o próprio Cristo quem está falando em Isaías 61. E para quem está falando? A mensagem é dirigida inicialmente ao povo de Israel, especialmente aos cativos no exílio da Babilônia. Estavam oprimidos, estavam aflitos, estavam quebrantados, estavam envergonhados. Mas em uma aplicação profética e espiritual, o texto também se dirige a todos que foram marcados pela dor, pela vergonha, pela rejeição, pelo sofrimento, por aqueles que tentaram e não conseguiram, aqueles que oraram pedindo a Deus, mas Deus resolveu fazer de outra forma. Deus resolveu fazer de uma maneira diferente. Aí você ficou triste, aí você ficou angustiado, você orou tanto para o seu ente querido ser curado e ele foi levado por Deus. Você orou tanto pelo trabalho, pela vaga, pelo concurso, pelo curso, você confiou em Deus, você fez a sua parte, mas deu o contrário, deu errado, e hoje você ficou de cabeça baixa, você abaixou a cabeça. Mas em Isaías 61, versículo 3, o servo do Senhor fala, a dar aos que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas. O que Deus tem para você nesse dia é uma coroa e não cinzas. Cinzas não te pertencem. Eu vou te dar dupla honra onde houve dor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Em lugar da nossa vergonha, a vergonha representa o passado doloroso, os erros, os traumas, as humilhações e principalmente quando nós pensávamos que ia dar tudo certo, como nós estávamos pensando, e às vezes as coisas saem erradas, na mesma hora o inimigo te aponta e te acusa. Olha, foi por causa daquele pecado, foi por causa daquela situação, e você sabe que foi, e você ficou humilhado, envergonhado. Mas Deus manda te dizer, quando Deus te lembra de um pecado, é para que você se arrependa e você nunca mais cometa. E quando você pede perdão, o Espírito do Senhor tira aquele
peso de culpa e te dá dupla honra, te dá uma paz dobrada, te dá uma saúde dobrada. Deus não termina a história da vergonha. Ele promete virada, ele promete cura, ele promete dignidade. Tereis dupla honra, é isso que você vai ter. O mesmo lugar onde você foi envergonhado, Deus pode te exaltar. José foi humilhado no Egito e depois foi exaltado ali mesmo. No livro de Jó, capítulo 42, versículo 10, o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Jó sofreu. Jó era um servo de Deus, mas sofreu enfermidade, sofreu derrota na família, sofreu perda de bens, sofreu perda de dignidade, mas Deus restituiu tudo em dobro. É isso que Deus manda te dizer nesse dia. Tudo em dobro. Em lugar da afronta, exultareis. Afronta é quando somos atacados sem causa, mas Deus diz: vocês vão exultar, vão celebrar, vão sorrir de novo. As pessoas às vezes estão rindo de você e estão falando: ei, onde está o teu Deus? Você disse que o teu Deus ia fazer, você disse que o teu Deus era forte, disse que o teu Deus era capaz, mas não saiu como você quis, não saiu como você falou. Mas você tem uma resposta para esse povo: ei, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo o meu Deus. Oh, aleluia! Na vossa terra possuireis o dobro. A bênção não será só no céu. Deus age também aqui na terra. Ele restitui tempo, restitui honra, dignidade, saúde, ministério. Ei, se você tem chorado, suportado vergonha, enfrentado afrontas silenciosas, esta palavra é para você. O Deus da Bíblia é especialista em trocar vergonha por honra, dor por alegria e perdas por restauração. Não desista. Deus ainda está escrevendo o final da história. E aqui no texto, nós vimos um exemplo de José, nós vimos um exemplo de Jó, mas aqui também nós temos o exemplo de Abraão, um exemplo de Daniel, o exemplo de Pedro, o exemplo do apóstolo Paulo e o exemplo de Jesus Cristo, que também passaram por vergonha, passaram por oposição, passaram por humilhação, mas foram honrados por Deus em vida ou na eternidade. Esses testemunhos se conectam diretamente com Isaías capítulo 61, versículo 7. Em lugar da nossa vergonha, tereis dupla honra. É isso que você vai ter, dupla honra. Chamaram Abraão de louco por crer no impossível, por crer numa situação que ele não conseguia ver. No livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 17, Abraão caiu sobre o seu rosto e riu quando Deus disse que ele teria um filho em sua velhice. Muitos devem ter zombado dele por andar como um estrangeiro, esperando uma promessa invisível, mas Deus cumpriu a promessa e ele foi chamado pai de muitas nações. Gênesis 17, versículo 5, vergonha transformada em honra eterna. Nos dias de hoje, judeus, cristãos e até muçulmanos o reconhecem como o pai da fé. Nós temos o exemplo do profeta Daniel, lançado na cova dos leões, mas exaltado por Deus. Em Daniel capítulo 6, versículo 16 até o 23, por manter a sua fidelidade na oração, Daniel foi lançado na cova dos leões. Seus inimigos queriam
calá-lo com vergonha e morte, mas Deus o livrou poderosamente e o rei Dario o exaltou publicamente. Em Daniel 6,16, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará da cova da vergonha, a promoção real, honra dobrada, porque Deus fechou a boca dos leões e não deixou os leões destruir o profeta Daniel. Assim é contigo também. A boca do leão está travada por Deus. Você não vai ser destruído. Essa situação não é para a sua destruição, é para a dupla honra. Aquieta a tua alma, aquieta teu coração, creia no teu Deus, siga teu ministério. Você está em fase de crescimento, está provado que toda criança em fase de crescimento, ela sente dores no corpo, porque os ossos estão crescendo, os músculos estão crescendo, os tendões estão crescendo, e assim é na sua vida espiritual. Olha para o apóstolo Pedro, ele negou a Jesus, mas ele foi restaurado com missão. Lucas 22, 61 e 62, Pedro chorou amargamente após negar Jesus. Viveu uma vergonha pessoal profunda, mas o Senhor o perdoou e o restaurou publicamente. João capítulo 21, versículo 15 a 17. No Pentecostes, foi Pedro quem pregou com ousadia e milhares se converteram. A negação se transformou em autoridade apostólica. Dupla honra para apóstolo Pedro, dupla honra para apóstolo Paulo, porque apóstolo Paulo, ele saiu da condição de perseguidor a um instrumento escolhido por Deus. Em Atos 9,15, este é para mim um instrumento escolhido. Antes, Paulo era visto como perseguidor dos cristãos. Após o seu encontro com Cristo, ele se converteu e depois que se converteu, enfrentou rejeição, enfrentou prisões e também apanhou espancamentos, mas também foi autor de cartas que moldam a igreja até hoje, de perseguidor a referência, de afrontado a honrado por Deus. E aqui está agora a nossa maior referência, a maior referência do Antigo Testamento, a maior referência do Novo Testamento, a maior referência da Bíblia Sagrada, a maior referência de todos os tempos, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, o único Filho de Deus, o Salvador. O Salvador foi desprezado pelos homens, mas foi exaltado por Deus. Em Isaías 53, versículo 3 até o 5, diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, foi traído, açoitado, zombado, crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia e recebeu o nome que está acima de todo nome. Filipenses 2,9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Jesus suportou a maior vergonha da história, a cruz do Calvário, e recebeu a maior honra do céu, o Filho de Deus, o Salvador, o Cristo. Se você está sendo injustiçado, se você está com vergonha, porque estão olhando para você, estão perguntando onde está o seu Deus, e você diga: o meu Deus está no céu, mas também está no meu coração, e Ele não me abandonou não. É Deus quem decide a minha vida, é Deus que resolve as minhas coisas. Eu sou apenas um instrumento, eu sou apenas uma ferramenta na mão dEle, e onde eu
estiver, porque Deus quis. Onde eu não estiver, é porque Deus quis também que eu não estivesse. Ei, envergonhado, ei, humilhado, lembre-se de Abraão, lembre-se de Daniel, lembre-se de Pedro, lembre-se de Paulo e do nosso Salvador Jesus Cristo. A história de todos eles mostra que Deus não terminou sua história na dor. Ele escreve o final com honra. Deus escreve a sua história e todos saberão que você se permaneceu fiel, que você manteve a sua fé em Deus. Dupla honra para você, homem de Deus. Dupla honra para você, mulher de Deus. Não decida por você. Ei, levanta a cabeça. A tua caminhada é longa. Ei, prepara teu material. Prepara o teu alimento. Coma, beba e siga marchando, siga em frente, vai em frente, rompendo em fé. É Deus que escreve a sua história, é Deus que manda você ir, é Deus que manda você voltar, é Deus que te leva na mão, é Deus quem te protege, porque Deus manda na tua frente, Deus manda uma coluna de fogo para aquecer e iluminar as suas noites e suas trevas. E Deus manda também uma nuvem de glória para te proteger do sol escaldante. Oh, aleluia! Inscreva-se em nosso canal. Inscreva-se. Você se inscrevendo vai passar a receber todos os dias os vídeos, porque estamos publicando no YouTube. Inscreva-se no YouTube, no canal Meu Mestre em Teologia, com o pastor Ocemar Almeida. Curta, comenta, compartilha. Nós temos lá no canal quase 400 vídeos já, 400 vídeos de estudo, tudo à sua disposição. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado porque Tua palavra é vida, é bálsamo e promessa para nossos corações. Hoje nos apropriamos da Tua promessa em Isaías 61, versículo 7, onde houve vergonha, o Senhor trará honra, onde houve afronta, virá alegria, onde houve perda, virá restituição. Renova a esperança de cada um que ouve esta mensagem e faz brotar a fé que não desiste, em nome de Jesus. Amém. Ovelha querida e amada, não se esqueça, Jesus te ama e pastor Ocemar Almeida também.